Boa noite, irmãos. Boa noite. Cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Eu quero compartilhar hoje com os irmãos um salmo que há muito tempo atrás, há 15 anos atrás, quando eu estava, 16 anos atrás, quando eu estava entrando no seminário, tive um impacto muito grande com esse salmo, que de lá para cá ele sempre fala muito no meu coração. Eu quero convidá-lo a abrir a palavra de Deus no salmo número 40. Salmo número 40. Salmo de número 40, vou ler do primeiro versículo até o 3. Vamos encontrá-lo. Diz assim a palavra de Deus: Esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Vamos orar. Deus, obrigado pelo momento que já tivemos aqui. Obrigado porque o Senhor está presente no nosso meio. Obrigado porque temos agora a oportunidade de sermos edificados com a Tua palavra. Deus, pedimos que em nome de Jesus a iluminação do Espírito do Senhor venha sobre nós, para que possamos sair daqui com toda a certeza de que a palavra do Senhor encontrou morada em nossos corações e que assim transforme uma vida em algo em prática no nosso dia a dia. Deus, agradecemos porque o Senhor tem nos dado muito mais do que merecemos. Agradecemos pela graça do Senhor sobre nós. E rogamos que a Tua palavra nos confronte, a Tua palavra console, nos exorte, para a Tua honra e para a Tua glória. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Irmãos, há alguns meses atrás, estava vendo um seriado e um episódio do CSI, não sei quantos já viram, e achei interessante, um episódio quando ele, naquele seriado, uma pessoa foi enterrada viva, uma pessoa foi enterrada viva, não sabia que ele estava vivo, enterrado, e aí diz que depois aquele homem ele conta que os momentos de angústia e o momento de desespero que ele passou ali. E diz que ele ficou se debatendo, até perder a consciência. E disse então que depois de um tempo ele recobra os seus sentidos, ele volta e ele usa outra tática, que é bater os pés, e ele consegue se escapar. E a gente percebe que depois de ver essa situação ali, eu fiquei pensando que a ideia de ser enterrado vivo, sem sombra de dúvida, às vezes nos assombra. É algo que parece um terror, se nós pensarmos assim, Porém, às vezes, a gente percebe que as circunstâncias, as situações que acontecem na nossa vida, as situações adversas, as nossas decepções, às vezes o fardo, o pesado sentimento de culpa, da incredulidade, às vezes tantas situações acontecem conosco no nosso dia a dia que nos levam a algo tão profundo de desânimo, de desesperança. E quando nós olhamos para esse salmo, a gente percebe que Davi ele recordava momentos assim quando ele escreveu esse salmo, para testemunhar que somente Deus pode nos livrar da morte em vida.
E Davi ele vai mostrar justamente isso, de que somente Deus pode nos livrar da morte, enquanto a gente estivermos vivos ainda. Para nós entendermos um pouquinho e ficar fácil da gente compreender, olhando um pouco o contexto aqui, e pensando na vida de Davi, a gente vê que nos leva a considerar dois extremos na vida de Davi. E eu quero te convidar a pensar um pouco sobre isso. Primeiro, a gente olha para o extremo e a gente vê Davi foi um rei de grandes conquistas. Davi foi um rei de muitas riquezas. Davi foi um rei de muito reconhecimento. Se a gente for olhar, religiosamente falando, Davi ele foi um homem de devoção, de uma espiritualidade profunda. Ele é conhecido, e a palavra de Deus registra isso, como o homem segundo o coração de Deus. Depois a gente observa que Davi fez uma aliança, fizeram uma aliança com Deus fez uma aliança com Davi, que tornou o seu nome um dos nomes mais proeminentes na genealogia de Jesus, chamando Jesus, filho de Davi. E a gente percebe também, agora o outro extremo, que a gente percebe que Davi foi um homem marcado por algumas circunstâncias e situações adversas. Um homem de muitas riquezas, de muitas conquistas, um homem de muito reconhecimento, mas a gente olha para a vida de Davi, a gente vê um homem passando por um monte de situações adversas. Primeiro, por causa do prestígio que ele gozava no seu reinado, a gente vê que o rei Saul, seu sogro, começa a persegui-lo. Não vê as conquistas, não vê tudo que estava acontecendo com os olhos, e por ciúmes começa a perseguir com hostilidade, tenta matar Davi. E olha a situação que Davi começa a passar então, né? Saul leva Davi a fugir, a viver isolado no deserto durante alguns anos da sua vida. Aí a gente vê que após a morte de Saul, Davi assume o trono de Israel, mas os 2 primeiros anos do seu reinado foram marcados por guerra. Outra situação adversa que ele começa a passar. Davi também, ele carregou uma pesada culpa por ter mandado assassinar covardemente o mais fiel servo Urias. E a gente conhece a história, né? Na tentativa ali de Davi tentar esconder um adultério que cometeram com Betseba, ele cria toda aquela situação covardemente contra Urias. Mas os problemas de Davi, eles não terminam aí. Os problemas de Davi, a gente olha na esfera familiar, que parece que os problemas que o rei Davi passou na esfera familiar, parece que faz com que o meu problema se transforma em algo tão pequeno. Como diz Dr. Shedd, fazendo um comentário sobre isso, ele diz que quando a gente olha para a estrutura e toda a situação da esfera familiar que Davi passou, faz a gente olhar para o nosso problema e parecer uma gota de água no oceano. Quando a gente olha, Amon, um dos seus filhos, apaixonou-se por uma jovem e uma bela jovem chamada Tamar. E a gente olha, puxa, que legal, que bom, até aqui tudo bem. O problema é que essa moça que ele se apaixona era sua irmã. Apaixonado pela sua própria irmã, E a gente vê na história que Amon a força a ter um relacionamento com ela, causando incesto. Tente imaginar isso na cabeça de um pai. Tente imaginar isso nessa situação familiar que Davi estava passando ali, sabendo que um filho se apaixonou pela sua irmã e forçou a ter uma relação com a sua irmã. Aí a gente olha ainda e a gente vê que Absalão, o outro filho de Davi, sabendo do que tinha ocorrido, naquela confusão, naquele conflito familiar que estava acontecendo ali, ele resolve se vingar da irmã. E a gente vê o registro falando, a Bíblia falando que ele comete fratricídio. Ele mata Amon. E a gente vê que um abismo chama outro abismo.
Pensa o pai, a cabeça de Davi passando por essa situação familiar. E Davi não foi capaz de conseguir resolver esse problema. Lhe custou a inimizade de Absalão. E Absalão começa a perseguir. Irmãos, potencialmente, essas circunstâncias, essas situações poderiam levar qualquer um a perder totalmente a esperança. Toda essa situação que eu narrei para os irmãos, provavelmente me faria, ou talvez alguns dos irmãos, desistir de tudo. Vivemos sem esperança. E é nesse momento, é diante de todo esse palco, diante de todos esses acontecimentos, que Davi escreve esse salmo, que Davi registra aqui. E eu creio que talvez a tragédia que eu passe, ou talvez a tragédia, a sua tragédia, a experiência de vida, seja parecida em alguns aspectos com Davi. Mas eu quero te chamar a pensar de que eu creio sem sombra de dúvida que a tragédia, que as coisas que aconteceram com Davi pode nos ensinar essa noite como nós devemos proceder diante das adversidades da vida. Proceder nas adversidades da vida. E, em primeiro lugar, olha aí, por favor, versículo 1, Salmo de número 40, versículo 1. Esperei confiantemente pelo Senhor. A primeira atitude que Davi tem diante de tudo isso é esperar o livramento que vem do Senhor. Irmãos, é impotente para mudar as circunstâncias e situações que ele estava enfrentando ali, tudo que estava acontecendo. A primeira reação de Davi frente àquela ruína existencial foi esperar. O texto é claro: esperei, literalmente, esperei. A pergunta que me salta aos olhos é: pode o simples ato de esperar produzir livramento? Pode o simples ato da gente esperar produzir alegria? Produzir algo na vida de alguém? Será que está com razão aquele ditado que diz que quem espera sempre alcança? Será que tem sentido? E podemos dizer que o simples ato de esperar por si só não é uma experiência capaz de produzir restauração, esperança, quando o nosso coração se sente angustiado, quando a gente se sente desesperado, inquieto, tomado pelo terrível sentimento de ansiedade, pela perda de emprego, perda de um ente querido, perda de alguém, ou perda de condições financeiras, perda de situações, um desajuste no lar. Será que simplesmente a gente esperar vai produzir algo diferente? O que me chama a atenção é que a espera de Davi, a espera do salmista, ela tem um alvo. E eu quero te convidar a olhar ali novamente. Ele diz: esperei confiantemente pelo Senhor. Ele não disse simplesmente que ele estava esperando. Ele disse: olha, é pelo Senhor. A espera seria vazia, fútil, tola, estúpida, se ela não apontasse em direção do Senhor. Ele está dizendo: olha, eu espero no Senhor. A gente encontra vários textos que diz que os ímpios ficam prostrados porque não olham para o Senhor. Salmo 37 mostra isso. Mas é nessa confiança de Davi, nas grandes promessas de Deus, naquilo que Deus já tinha feito com ele, naquilo que Deus já tinha demonstrado a sua grandeza, é que ele diz: olha, eu vou esperar pelo Senhor. A minha esperança está firmada no Senhor. Esperar com grande expectativa,
com grande expressão de fé, uma espera certa, uma espera sem vacilo, uma espera convicta. É isso que Davi diz. Aqui a gente não encontra uma espera duvidosa, queixosa, impaciente, murmurante. O termo em hebraico, kavá, né, do salmista aqui, quando ele registra pelo Senhor, é uma expressão mesma que tem um sentido de uma realidade existencial, né, mas encontrando descanso em Deus vivo. Ou seja, é justamente, olha, eu estou entendendo a situação que eu estou passando, mas eu espero e descanso no Deus vivo, naquele que intervém na história, naquele que tem o controle de todas as coisas, naquele que a palavra dele diz que ele se inclina, volta-se para ver o clamor dos seus filhos. Portanto, irmãos, nas adversidades da vida, esperar pelo livramento que vem do Senhor, descansando nele, é o primeiro procedimento daqueles que creem. Nós estamos vivendo um momento difícil no nosso país, momento difícil nas famílias, momento difícil em todas as áreas, crise para todos os lados, e é nessa situação, nesses momentos, na situação adversa que nós estamos passando, que a postura nossa tem que ser de esperar no Senhor. Só que ele vai mostrando outra coisa. Olha o versículo 2: tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Segundo proceder nas adversidades da vida, nos momentos difíceis que nós estamos passando ou venhamos a passar, é justamente acolher o livramento que vem do Senhor. Acolher o livramento. Se você olhar aí nesse versículo, há 3 verbos que mostram o agir de Deus na vida do salmista. Diz: tirou-me, depois colocou-me e firmou-me. E se nós olharmos ainda, há 2 figuras que ele tenta ilustrar esse livramento que Deus efetuou na sua vida. Uma para simbolizar a situação na qual ele se encontrava, e a outra para representar o lugar que ele estava firmado. Ou seja, 2 figuras para ilustrar. A primeira, a gente percebe que a situação, referindo a sua existência como um estado, um poço de perdição. E ele vem dizendo, num tremedal de lama. É provável aqui, e os comentaristas concordam com relação a isso, que Davi tivesse em mente um poço, e esse poço era cavado, depois rebocado todas as suas paredes, e esse poço ficava bem liso, né, todas as suas paredes, e esse poço era feito para juntar águas. Alguns rachavam as paredes e a água vazava, e sobrava apenas lama dentro. Então, quando Davi tem essa noção, provavelmente, e aí aqui os comentaristas concordam que ele estava tendo essa visão: olha, eu estou num lugar que tem muita lama, eu estou num lugar onde eu não consigo sair porque está tudo rebocado, está liso por fora. E esses tipos de poço, né, também historicamente, em todo o contexto a gente vê, eram usados em prisões. Eles usavam para desprender as pessoas, como foi no caso, se a gente olhar, o caso de José, foi jogado dentro de um poço, né? Ou ainda, em alguns casos, a gente vê, se a gente pegar a questão da hermenêutica, né? A gente vê a questão que era usado também como sepultura, ou seja, era um local que não conseguia sair. De qualquer forma, a ideia aqui é de um lugar que a princípio era um lugar útil, a princípio era um lugar seguro, mas esse lugar se transformou numa prisão, num lugar de abandono, de desamparo. É isso que Davi está tentando mostrar aqui. Olha, ele me
me tirou de um poço da perdição, Ele me tirou de um lugar onde eu estava totalmente perdido, não tinha possibilidade de sair. E isso ilustra para nós, irmãos, muito bem a vida de Davi. Como eu relatei lá no início, as estruturas que antes pareciam bem firmadas na vida de Davi, as estruturas como família, as estruturas como governo, amigos, prestígio, a sua vida espiritual, essa estrutura da vida de Davi agora estavam abaladas. O pecado, a culpa adoeceram a sua alma, a ponto dele dizer que seu corpo, né, os seus ossos estavam sentindo, estavam envelhecidos, enfraquecidos. A sua saúde foi afetada por causa da situação que ele estava passando. A sensação era uma sensação de morte, que a morte havia alcançado, a sensação de ter sido enterrado vivo, a sensação de que eu estou dentro de um caixão. O verbo aqui, em hebraico, ele está na voz passiva, né? O tirou-me. Às vezes eu não sou muito fã de ficar falando isso em pregação, mas isso tem tudo a ver no momento aqui. Porque esse verbo na voz passiva, tirou-me, mostra para nós que Davi não poderia fazer nada. Ele estava passivo naquela situação, nada poderia ser feito por ele para sair daquele local. E ele vem dizendo: o Senhor me tirou. O Senhor. Esperar até que Deus se incline e erga de toda e tire a gente de toda aquela perdição, aquele tormento. O sentido aqui figurado pode nos dar a impressão de que esse livramento aqui foi um livramento que foi repentino e arrebatador, como a gente olha aqui. Mas se a gente for ver, isso é muito falso, essa impressão. A gente percebe que houveram etapas. Diz: o Senhor me tirou do poço, colocou os seus pés sobre a rocha, me firmou os passos. Ou seja, isso mostra para nós de que o livramento é um processo. Todo um processo. Às vezes é um processo longo, doloroso, mas que Deus faz nas nossas vidas. Eu quero concluir, irmãos, fazendo a seguinte pergunta para mim e para você também. Você está vivendo dia de angústia? Olhando para a sua vida, olhando para as estruturas, olhando para a sua família, olhando para a sua situação profissional, olhando para os seus amigos, olhando para as realizações na sua vida, questão de prestígio, né? Olhando para a sua vida espiritual, como você está? Como será que nós estamos? Será que as coisas estão nos pressionando tanto que a gente está olhando para nós e nós estamos vendo e falando assim, não tem mais jeito? O sentimento aqui, a sensação é de que a morte me alcançou em vida. A situação conjugal está terrível que não dá mais, pastor. A situação com os meus filhos está insuportável. Pastor, perdi o trabalho, perdi o emprego, não sei mais o que fazer. Pastor, está faltando comida dentro de casa. Pastor, são tantas brigas, são tantas situações. Pastor, eu não tenho mais clientes que me procuram no meu trabalho. A sensação, pastor, é que a minha vida está no fim. Eu quero dizer para você nessa noite que foi essa reação e foi essa situação que Davi se encontrou. Mas a postura de Davi nos ensina que nós precisamos confiar, esperar confiantemente pelo Senhor e acolher-nos
livramento. Creia nisso. Olhe para trás e veja tudo que Deus já fez na sua vida. Davi, ele fez isso. Davi, ele reconheceu todos os grandes feitos de Deus. Quero te convidar nessa noite a orarmos, a invocarmos o Senhor, a pedirmos a ajuda dEle, o seu socorro, depositar aos seus pés talvez aquele fardo que você não está conseguindo mais carregar, porque o próprio Jesus disse para nós que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Essa é a certeza que temos, de que Jesus está conosco, nos ajudando a superar todas as situações. Vamos orar? Baixe sua cabeça.